aula e hoje vai ser assim, corrido. Para nós não é a nossa última aula, mas é a penúltima aula, tá bom? É, Tá, tá, acho que está tranquilo com relação ao tempo. Eu vou abordar aqui todo o conteúdo de aulas que estão gravadas na aula 11 e na aula 12. Aí aqui eu coloquei os temas, que seria proteger pastas e planilhas, remover duplicatas, comentários, validação de dados, tá bom? Gráficos e uma parte aí de entrada de dados também, tá? Aí vai ficar ainda mais uma aula que a gente vai terminar aí na semana que vem, tá? Lembrando tá. também, tá, Matheus, que na aula passada a gente viu aí um pouco de formatação condicional, classificação de dados, né? E tentei aí tirar algumas dúvidas que ainda tinha sobre as funções, tá bom? Legal, ó. Eu vou estar indicando, então, no final da nossa aula de hoje, para você assistir o vídeo 13, que vai ser a última aula do Excel, que é só a parte de impressão. Mas é claro que o conteúdo da aula de hoje, como ele está aqui fazendo parte, ó, da, da parte da aula 11 e da aula 12, como talvez fique muito corrido, aí eu vou pedir que se você precisar ir, você veja então a aula 11 e a aula 12 só para dar um reforço do que eu vou estar mostrando hoje. Mas uma parte do que eu vou mostrar hoje é bem tranquila. A outra seria realmente interessante a gente poder testar, abrir o programa e fazer aí uma prática mesmo, tá bom? Tá. Legal, ó. Então, aqui, pontuando para a aula de hoje, é isso aqui, que é o que está naquelas aulas que estão gravadas lá então, tá? Eu selecionei alguns itens aqui que é mais rápido para me mostrar para você, tá? Você vai perceber aqui que eu vou estar apresentando aqui e aí fica bem rapidinho aí, tá? Bom, o Luiz, bom dia aí. O Luiz está chegando agora na aula. Luiz, bom dia. Eu acabei de passar aqui para o Matheus, que a gente vai pegar a nossa penúltima aula. Então, tenho bastante conteúdo para a aula de hoje. Vai ser um pouco corrido, mas, tá, gente? Mas tá gravado. Tudo que eu vou estar trabalhando, eu já gravei antecipadamente numa aula, que seria a aula 11 e a aula 12. Nesse exato momento agora, eu vou passar para vocês, ó, a parte de comentário, tá bom? Validação de dados, criação de mensagens, tá? E remover duplicatas. Então, eu vou passar esses 4 itens agora na nossa planilha para a gente perceber que realmente isso aqui não é uma coisa tão assim complicada da gente ver. Então, vou passar para o Excel aqui, passar aqui para, tá aqui, ó. Eu vou passar aqui para o Excel, vou dar um zoom bem grande. E aqui, só para estar ilustrando mesmo, eu vou colocar assim, ó, nome, eu vou colocar, vamos lá, produto e vou colocar valor. E aí o que vai acontecer, ó? Eu vou colocar aqui, por exemplo, calça, tá? E eu vou colocar, sei lá, R$ 100. Aí eu vou colocar camisa e coloco 50. Quando eu colocar sapato e eu colocar R$ 100, a gente vai perceber que tem dois produtos que têm o mesmo valor ali, tá vendo? Ó? É, Aqui eu vou estar destacando então como é que ele faz para achar valores duplicados, tá? Ó. A gente seleciona a planilha, a gente seleciona a área que você está querendo, tá? Especificamente, e aí a gente vai na parte de dados e vai pedir para ele estar procurando duplicidade, tá? Eu tenho aqui, eu vou aqui no Windows, no programa Windows eu vou chamar a lupa aqui para vocês verem onde eu estou indo aqui, para ficar mais fácil aí, se vocês estiverem vendo no celular, fica fica complicado. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, levar para vocês poderem estar vendo aí. Aí, legal. Ó, então eu selecionei aqui essa planilha e eu coloquei só essas 3 linhas só para ilustração, tá? Mas o ideal mesmo é que ele tivesse aqui dezenas ou centenas de linhas. Aí quando você clicar na guia dados, ele tem uma opção aqui chamada, ó, remover duplicatas. Isso aqui seria interessante numa situação que a gente tenha muitas pessoas com o mesmo valor, ou produto, ou idade, né? Aí ele está questionando aqui, ó, você quer fazer numa área expandida ou continuar apenas na área de seleção? Eu vou pedir para ele continuar na área de seleção, já selecionei de propósito.
O que ele vai fazer aqui, ó, ele vai procurar se tem produtos duplicados e aí ele vai remover o que tiver. No caso aqui, ó, ele vai apagar uma das duas linhas, ele vai apagar provavelmente a segunda linha, que seria o item sapato. Então ele coloca assim, ó, um valor duplicados encontrado e foi removido de dois valores excluídos, ó. Então ele excluiu aqui, ó, um valor, tá bom? Essa situação, como eu falei, ela seria interessante se nós tivéssemos vários itens. Eu consigo aqui dar um Ctrl C, Ctrl V, né, ó, e deixar para vocês vários itens para que a gente perceba que ele vai remover aqui. Por exemplo, esse que eu vou deixar 101, e agora eu vou pedir para ele remover novamente, tá? Então eu vou selecionar aqui e aí eu vou em dados, né, ó, remover duplicadas. Ele novamente questiona, você quer pegar e quando ele estende a ação para toda a planilha, pessoal, ele limpa a linha toda e procura na planilha inteira. Mas eu vou manter ele fazer apenas na área selecionada, tá bom? Peço para ele remover. Aí ele fala que é a coluna F. E aí ele coloca, ó, eu encontrei 5 valores duplicados, tá? Esses 3 valores aí vão ser excluídos, ó. Então ele encontrou vários valores duplicados e aí ele vai e exclui, tá? Vou tirar o zoom aqui um pouquinho. Então o objetivo da questão de duplicatas que tem é para quando a gente tem aí valores. Isso aqui seria interessante numa planilha financeira, planilha de controle financeiro, tá bom? Agora vamos à parte de comentário, que é bem simples, ó. Vamos supor aqui que o Pedro aqui, ó, tá? O Pedro, ele é um aluno novo aqui, tá? Ou ele é um funcionário novo na empresa. Eu quero colocar uma observação aqui, ó. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá? Quando eu clico com o botão direito do mouse, ó, ele abre para mim uma lista de opções, ó. Eu vou clicando com o botão direito do mouse, ele abre essa lista aqui, ó. E aí eu escolho aqui, ó, inserir comentário. Aí eu clico aqui com o botão esquerdo, aí ele abre uma fichinha, ó, e ele vai colocar um comentário. Aí eu vou colocar lá, ó, funcionário novo, ou então falta documento do funcionário e tal. Quando eu clicar fora, ele mantém aquela observação, gente, ó, gravada nessa célula. Toda vez que eu parar o cursor ali, ó, ele mostra lá, tá vendo, ó? Ok? Eu vou dar um outro exemplo aqui, porque eu deixei mais planilhas aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui na parte de média, tá vendo, ó? Vamos colocar assim, vamos supor que o Renato, ele ficou devendo um trabalho no quarto bimestre. Eu quero colocar uma observação aqui, ó. Então eu clico na célula do quarto bimestre, clico com o botão direito do mouse e eu coloco lá, ó, inserir comentário. Aí eu coloco, ó, falta entregar trabalho, vou colocar só trabe, tá? Trabalho. Quando eu clico fora, ele já registrou esse comentário aqui para o aluno Renato, tá vendo? Vamos supor que eu preciso fazer um outro complemento lá para o Renato, ó. Se eu levar o cursor até lá, clicar com o botão direito do mouse, ó, ele vai me dar a opção de editar comentário. Quando eu clicar com o botão editar comentário, fala, ó, data limite, ó, data limite. 10 de julho. Então, eu já coloquei uma data limite. Clico fora, ó. E aí ele fica registrado lá. A ideia de comentário, então, era de colocar algumas observações em partes da planilha para a gente não esquecer ali o que está acontecendo, poderia ser numa função tal, tá? E aí também, se você não precisar mais do comentário, vamos supor que ele já entregou o trabalho, o Renato e tal, ó, você clica na célula que tem o comentário, clica com o botão direito do mouse, tá, ó, e pede excluir comentário. Ele exclui apenas o comentário, tá bom? Apenas o comentário, ok? Vou tirar o zoom aqui rapidinho, e aí eu vou levar vocês lá para a nossa parte da aula. Eu acabei de mostrar para vocês aqui, gente, ó, comentários, tá bom? Comentários, e eu também falei aqui sobre duplicatas. Eu vou falar um pouquinho de validação de dados e criando mensagem. Essas duas áreas, elas estão na mesma parte lá no Excel. Então vamos lá para a nossa planilha. Eu estou falando aqui, se for muito rápido, vocês quiserem perguntar, podem me interromper, tá bom, gente? Não tem problema não. Legal, ó, eu estou aqui na planilha agora, pessoal, aqui na idade, ó, eu vou querer colocar uma validação aqui, ó, de entrada de idade, tá? Ou seja, ó, eu não quero que alguém chegue aqui e digite 120 anos, tá vendo, ó?
Ou então, chega aqui no Carlos, né, e coloca menos 10 anos. Ninguém tem menos 10 anos, certo? Ah, o Juca aqui, o Juca tem 200 anos. Isso não existe, pelo menos por enquanto, né? Então, não é muito coerente eu deixar minha planilha, ó, fazer isso, né? O Excel, ele tem controle para isso, ó. Eu vou selecionar essa área, aí eu vou clicar aqui em dados, lá na guia dados. Novamente eu vou chamar o Zoom, que é para vocês verem onde eu estou indo aí, caso vocês estejam é, usando o celular, tá bom? Então, ó, eu vou lá na minha... Isso, ó. Eu selecionei aqui, tá, pessoal, a idade. Agora eu vou lá na minha guia dados, ó. Lá em dados, eu vou procurar aqui à minha direita, ó, validação de dados. Reparem que é do lado do remover duplicatas, ó. E aí eu vou colocar uma validação de dados. Aí eu vou dizer para ele o seguinte, ó, permitir apenas número inteiro e o mínimo é de 1 e o máximo é de 95 anos, tá bom? Vou dar um ok, ó. Então, o que acontece agora, se você quiser colocar 98 anos aqui para o Antônio Alves, ó, ele coloca uma observação, ó, dizendo que houve uma restrição de valores para a entrada nessa célula, tá? Então, se você digitar 90 anos, ele aceita. Se digitar 100 anos, ele vai rejeitar a opção, porque nós colocamos lá um limite, né? E isso aqui, ó, como eu selecionei toda essa área da planilha, está válido para toda a área da planilha. Ó. 50 anos para o Juca, ele aceita, mas menos 10 anos, ele não aceita. Tá vendo? Vou colocar 0 ano para o Juca. O Juca não tem nenhum ano de idade. Ó. Ele não aceita. Tá bom? A validação de dados, ela pode ser usada em várias situações, pessoal. É igual aqui, ó, na nossa planilha, é de idade. Né? A gente tem uma planilha aqui, ó, perdão, de notas, tá vendo? Ó? Eu não posso colocar aqui para o Renato que ele tirou, se a nota vale de 1 a 10, posso colocar que ele tirou 20, por exemplo. Ó. Então, aqui, ó, eu teria que colocar uma validação de dados, fazendo com que a pessoa entrasse com a idade de 1 até 10. Para isso, ó, seleciona a planilha, a área que você quer colocar, clica em dados, validação de dados, tá bom? Validação de dados, e aí você coloca, no meu caso aqui eu estou colocando o número inteiro, tá? De 1, né, até no máximo 10, tá bom? Pode ser zero, professor? Pode ser que o aluno tenha ficado com média zero, ou seja, não fez nenhuma atividade e tal. Então, ó, ele vai aceitar zero, tá? Ele vai aceitar 10, mas ele rejeita o número 11, né? Ó, ele rejeita o número 15 e por aí vai. Ou seja, ele só vai aceitar aqueles números que você indicou. E se eu quisesse voltar ao normal, né? Quero que ele aceite qualquer número. Então, pessoal, selecionamos a área, você clica em dados, clica em validação de dados, e ali você vai pedir para ele limpar tudo. Então, aqui, ó, bem aqui no cantinho, é uma opção chamada limpar tudo. Quando eu clico aqui, e dou OK, olha o que acontece, ó, se eu digitar nota 20, ó, olha lá, ele aceita. Se eu digitar menos 10, ele aceita, tá bom? Bom, pessoal, a parte de mensagens ela é bem interessante, ó, ela funciona assim. Eu vou deixar o cursor aqui na, na parte de idade aqui dos alunos, ó, e aí eu vou clicar em dados. Quando eu clicar em validação de dados, tá? Preciso dar um zoom para vocês enxergarem, porque se vocês estiverem vendo o celular aí, a imagem fica extremamente pequena. Então, ó, aqui em validação de dados, tá? Ó, eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Aqui é onde eu estou fazendo a configuração do controle de entrada de dados. Mas quando eu clico aqui na guia do meio, ó, eu tenho uma opção chamada mensagem de entrada. Eu vou colocar um título aqui, ó, por exemplo, orientação de idade, tá vendo? Idade. Aí eu vou colocar assim, ó, a mensagem que eu quero colocar, ó, favor digitar entre 1 a 95 anos. Então, quando você passar o mouse ali, naquela área que eu formatei, ele vai mostrar essa mensagem. Eu vou dar OK, ó. Então, quando eu clico aqui, ó, vou passar o mouse aqui, ó. Tá vendo, ó?
Orientação de idade, favor digitar entre 1 a 95 anos de idade. Vou clicar aqui embaixo, ó. Orientação de idade, favor digitar entre 1 a 95 anos de idade. Eu vou clicar aqui embaixo, ó. Aqui, ó, eu não formatei, então não acontece nada, tá bom? Então, gente, ó, vou tirar o zoom aqui do Excel de novo. Eu vou voltar lá no PowerPoint, tá? Vou voltar lá no PowerPoint. Estou fazendo rapidinho aqui, mas vamos dar uma pausa agora, ó. Eu mostrei para vocês remover duplicatas, né? A ideia de remover duplicatas é a gente ter uma lista de vários valores, tá? Uma lista de vários valores, e ali a gente vai excluir automaticamente os valores repetidos. Comentário. Comentário é uma observação que se coloca numa célula, sobre um campo, um cálculo, para você não esquecer, é uma anotação mesmo, tá bom? Você pode remover esse comentário a qualquer momento. Validação de dados e criando mensagem de entrada para células são formas que a gente tem para orientar a pessoa o que ela pode, o que ela tem que fazer ali. Então, todos esses elementos são elementos que a gente utiliza para melhorar o visual e o controle da planilha, tá bom? Eu agora vou abordar a parte de gráfico. E aí também vocês vão perceber que no Excel, trabalhar com gráfico não é nada tão complicado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Estou aqui com a planilha modelo, a primeira. Eu vou apagar essa área aqui, ó, não nos interessa mais, tá bom? Vou deletá-la. Agora, pessoal, eu quero montar um gráfico aqui, ó, com essa idade desse pessoal. Então, o primeiro passo para montar o gráfico é primeiro selecionar os dados. Precisa selecionar os dados que você vai colocar no gráfico. Outro dado importante, ó, se você fizer isso daqui, ó, se vocês observarem, eu selecionei a coluna C e a coluna D de dado. Essas duas colunas, pessoal, elas vão comprometer a construção do gráfico. Então, não pode selecionar desse jeito, tá? Tem que selecionar apenas a área de dados. Agora, eu vou clicar em inserir. Aí, aqui no inserir, eu tenho uma opção chamada gráficos, e já tenho do lado dele vários gráficos de indicação, tá bom? Novamente aqui, vou insistir na questão do zoom, porque eu imagino sempre que vocês estão vendo aí no smartphone, a, a tela fica extremamente pequena, tá bom? Legal, pessoal, ó. Só corrigir aqui então, tá? Ok. Tá. Então aí, tá aí o zoom para vocês, ó. Eu vou clicar, primeiro, selecionei a área de dados, ó. Agora eu clico na guia inserir, e aqui, ó, já tenho vários atalhos de gráficos, tá? Como a minha área aqui é só uma linha de dados, pessoal, o melhor gráfico aqui, ó, é o de pizza. E se eu colocar o 3D, ele vai montar um gráfico de pizza 3D. Agora que eu vou tirar o zoom, porque o gráfico ficou muito grande na nossa tela, né, ó. E aí eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente consegue trabalhar com o gráfico aqui, ó. Consigo aumentar e consigo diminuir o gráfico, não tem problema, ó. No meu caso aqui, como ele está muito grande, eu estou diminuindo ele um pouquinho para a gente poder ver aqui do lado, ó. E aí a gente vai ver tanto a planilha quanto o gráfico, tá? Esse gráfico aqui eu posso mudar muita coisa aqui, tá, pessoal? Eu posso mudar aqui, ó, a cor do gráfico, posso mudar o título, posso mudar o tamanho, posso mudar o próprio gráfico, tá? Se eu não quero mais esse gráfico aqui. Mas eu vou deixar ele de lado aqui, ó. Vou deixar ele de lado aqui, ó. E eu vou montar aqui um gráfico de barras ou colunas. Para isso, pessoal, o mesmo processo, ó. Seleciona a área de dados, clica na guia inserir, e aí eu vou atrás do gráfico de colunas, no caso, ó. Eu quero esse aqui, ó. Colunas simples, não vou nem querer coluna 2D, tá? Ele tem lá, ó, mas eu peguei colunas simples, tá bom? Gente, um gráfico, pessoal, temos que entender o que, que é um gráfico para a gente poder montar ele corretamente, tá? E indicar para a pessoa. Pessoal, um gráfico, ele é apenas uma representação gráfica de dados, de informações. Então, por exemplo, ó, ele está mostrando aqui que o Carlos está com a barra abaixo da linha zero, né? Ele está indicando que o Carlos tem menos 10 anos. É isso, né? Claro que isso aqui está errado, né? Então, eu vou até corrigir aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte. O Carlos, ele tem 90 anos, ó.
Vou colocar aqui, ó, o Carlos tem 90 anos. O que você vai observar, pessoal? Que o Antônio Alves e o Carlos, a coluna deles lá, ó, é na mesma direção, eles têm o mesmo alinhamento, está acima do 80 e abaixo do 90. Então, reparem que esse gráfico ele faz uma representação indicando quem é que tem a maior idade e quem é que tem a menor idade. Você tem que olhar para o gráfico e já a gente tem que aceitar e entender isso, né? Claro, que pessoas que não estão acostumadas com isso, a gente pode falar para a pessoa, olha, esse gráfico mostra a idade, esse gráfico faz ter problema. Quando eu clicar aqui no gráfico, pessoal, ele vai abrir no Excel a forma de eu estar fazendo formatação. Por exemplo, aqui no sinal de mais, pintura e filtro, é onde ele permite eu fazer rapidamente, ó, tirar título, tá vendo? Ó? Colocar título, colocar identificação do eixo X, eixo Y, colocar legenda, tá vendo? Ó? Tirar legenda. Então, ele permite com que a gente faça algumas formatações no gráfico de forma rápida. Posso mudar a cor da barra aqui, professor? Sim, dá para a gente mudar a cor da barra, sem nenhum problema. Pessoal, esse gráfico está simples, está mostrando só a idade. Eu vou mostrar esse aqui, ó, que é de valor. Na verdade, é a mesma coisa. Ó. Clico aqui na área de dados, inserir, e aí eu vou montar o gráfico de linhas agora. Vamos montar um gráfico de linha para ver como é que é. Ó. Aqui é um gráfico de linhas, tá? Ele está mostrando para mim aqui, ó, que eu tenho alguns produtos que o valor é maior do que o outro, ó. Olha lá, ele está dizendo que a camisa custa R$ 200 e o tênis custa cento e alguma coisa. Esse cento e alguma coisa é 120. Olha o que acontece se eu colocar, por exemplo, o tênis a R$ 100. Ó, vou colocar o valor aqui, onde está R$ 100. Ele muda aqui a linha, ó. Agora eu vou colocar a camisa, pessoal, a R$ 100, ó. Ele muda a linha. E aí, é claro, interessante, né? Só para uma brincadeira aqui que a gente vai fazer, ó, tá? Eu vou colocar a meia aqui a R$ 50. Vocês vão perceber que vai virar uma letra W aí, na verdade. Tá vendo, ó? Mas, na verdade, a gente pode brincar assim com os gráficos, tá vendo, ó? Então, agora, esse gráfico, ele está mostrando, né, ó, valores de produto. Isso aqui seria interessante, tá, pessoal? A gente fazer uma análise do gráfico de linhas, de linha, tá? Por exemplo, um atleta, um corredor, porque a gente vai dizer para ele como que ele está indo, quando que ele estava bem, quando é que ele caiu, e aí ele vai poder entender e corrigir onde é que ele estava falhando, onde é que ele estava errando ali, tá? Então, os gráficos são vários, mas é claro que a gente sempre tem os modelos mais adequados para cada situação. Na planilha de notas, eu consigo montar um gráfico com todas as notas, inclusive a média. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar somente o nome dos alunos e as notas. Eu não vou incluir média. Olha que legal, ó. Quando eu monto um gráfico de colunas. Agora eu vou mostrar vou mostrar o normal, porque o 2D vai ocupar muito espaço, tá bom? Eu vou agora aqui, ó, ajustar aqui o tamanho dele, para a gente poder ver ele completo, ó. Ele está mostrando para nós aqui, gente, o gráfico com as notas dos alunos. E a gente está percebendo de novo, pessoal, no primeiro bimestre aqui, ó, teve um aluno aqui, né, ó, no primeiro bimestre teve um aluno que teve uma nota abaixo de zero. Abaixo de zero não é possível, o aluno ficou devendo nota para o professor, né, ó. Quem é o aluno, gente, ó? Reparem bem aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Reparem bem, pessoal. Quem é o aluno que tirou a nota abaixo de zero? Ó? É o Renato. Como é que eu sei que é o Renato, pessoal? Porque ele está indicando que toda barra que está em azul, né, é do Renato. Toda barra que está em laranja é da Thaís, tá vendo? Ó? Então eu vou ver a nota do Renato aqui, ó, e eu percebo mesmo que o Renato tem uma nota que é -10. Eu vou colocar aqui a nota do Renato, 2, só 2, ó. Vamos lá ver o gráfico como é que ficou, ó. Olha lá, ó. Ele já corrigiu. O Renato tem nota 2, tá bom? Para efeito, eu vou tirar o zoom aqui, tá, pessoal? Para efeito ilustrativo, tá, gente? Só para efeito ilustrativo, ó, eu vou colocar a nota do segundo bimestre de todo mundo, eu vou colocar 5.
tá bom? Só para efeito visual aqui nosso, tá bom? Então, ó, no segundo bimestre, eu vou colocar 5 para todo mundo, ó. 5 para o Renato, para a Thaís, para o Pedro e para a Lívia. Olha o que acontece com o gráfico, ó. No segundo bimestre, todo mundo está com a nota 5, tá vendo? Ok? Pessoal, então, e aí, como eu falei, tá, gente? O gráfico ele tem toda uma parte de formatação aqui e tal, que permite a gente trabalhar com ele aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês, ver se vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre a parte de gráfico aqui, porque provavelmente eu devo encerrar a aula daqui a pouco, e aí eu vou deixar a parte de proteção de planilha para me mostrar na aula 13, porque na aula 13 é só a parte de impressão. Aí dá para me falar os dois tópicos. Aí eu falaria essa parte aqui, ó, junto com a aula número 13, tá bom? Então, Matheus, você quer fazer alguma pergunta? A parte de validação de dados ou a parte de gráfico? Não, não, acho que não. Tudo bem? Não? Felipe, você quer tirar alguma dúvida? Também não, tá ok já. Tá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, eu vou colocar lá para vocês assistirem a aula número 12 e a aula número 13, que são as aulas finais. Como eu não falei da parte de proteger planilha, se vocês quiserem ver a aula 11, eu também vou passar o link para vocês. Vocês assistem lá, tá bom? E aí na semana que vem a gente vai encerrar com a aula 13. Tem prova, professor? Sim. Eu vou passar uma atividade para vocês, para mim poder representar a nota para vocês lá. Mas aí essa atividade eu só vou passar na semana que vem. Tá bom então? Ok? Pessoal, Ok. então vou estar encerrando a aula, tá bom, gente? Ok? Bom dia, obrigado a todos, tá? Obrigado pela aula. Valeu.